Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o material que a gente tem em mãos é, nossa, uma verdadeira cápsula do tempo filosófica. É um livro de 1904 chamado Byways to Blessedness, ou Caminhos para a Bem-aventurança, de James Allen. A missão que ele se deu era bem ambiciosa: criar livros que ajudassem qualquer pessoa, sabe? De qualquer classe social, a encontrar dentro de si mesma a fonte de todo o sucesso, de toda a felicidade. A grande pergunta é: onde é que ele achou que estava a resposta para algo tão complexo como o sofrimento humano? Porque com certeza não foi onde a maioria das pessoas procurava. Pois é, esse é exatamente o ponto de partida dele. Ele conta que procurou a causa do sofrimento no mundo nas circunstâncias externas, sabe? Nos livros de filosofia, mas ele não encontrou. A virada de chave para ele foi perceber que estava procurando no lugar errado. A causa do sofrimento, e portanto a solução, não estava fora, estava dentro dele mesmo. E a solução que ele propõe, que é o fio condutor de todo o livro, é o que ele chama de a lei do amor. Antes da gente mergulhar nisso, tem uma imagem que ele usa no prefácio que, nossa, ajuda muito a gente a entender a proposta. Ele descreve umas casinhas de descanso em Burma, né, o atual Mianmar. O que eram essas casinhas? Eram abrigos de madeira bem simples, construídos ao lado das estradas poeirentas, geralmente na sombra de árvores grandes. Os viajantes cansados, sabe, debaixo daquele sol forte, podiam parar ali para descansar, beber uma água fresca, e Allen usa isso como uma metáfora central. Ele diz que na grande estrada da vida, a maioria de nós está correndo, focado em algum destino. Em alguma grande meta. Exato, e a gente simplesmente passa direto por esses pequenos refúgios de paz e sabedoria. Esses refúgios são os caminhos para a bem-aventurança. Não são destinos grandiosos, são pequenas paradas que transformam a viagem inteira. Perfeito. Então, a nossa missão aqui vai ser explorar alguns desses caminhos. Como que coisas aparentemente simples, como o início do nosso dia, as tarefas mais chatas, ou o jeito que a gente encara um problema, podem ser, na verdade, esses tais refúgios que levam a uma felicidade real e duradoura. Ok, vamos analisar isso. A primeira ideia dele, do capítulo Começos Certos, é que, bom, tudo que é grande começa pequeno. O rio imenso que nasce de um riacho, o carvalho gigante que já foi uma semente. E ele logo aplica essa lógica ao nosso universo interior. Um único pensamento que parece inofensivo pode ser a semente de uma invenção que muda o mundo Ou na outra ponta de uma tragédia. Exato. O argumento dele é que a gente gasta muita energia se preocupando com os grandes eventos externos sobre os quais a gente tem pouco ou nenhum controle. E enquanto isso, a gente ignora a única área onde temos controle absoluto: os começos. E o que são esses começos? São os nossos pensamentos e as nossas ações, a cada instante. A nossa vida, para Allen, é só o resultado acumulado desses pequenos começos. Ele dá um exemplo muito concreto disso, que é o começo de cada dia. Ele fala sobre acordar cedo com uma linguagem quase espiritual, sabe? De silêncio divino, repouso inefável. Mas, sendo bem prática, para alguém que está exausta, com uma rotina pesada, isso não pode soar um pouco idealista demais? Até fora da realidade? Uma leitura possível se a gente levar ao pé da letra. Mas eu acredito que o ponto crucial para o Allen não é tanto a hora que o relógio marca, mas sim a intenção por trás do primeiro ato consciente do dia. Pode ser acordar e, em vez de ser sequestrado imediatamente pelo celular e pelas notificações, apenas respirar fundo por um minuto. O ponto é reivindicar o controle sobre o primeiro começo do seu dia, seja ele qual for. É sobre começar com propósito, em vez de começar, sabe, reagindo ao caos. Faz sentido. É menos sobre a regra e mais sobre o princípio. E ele estende essa ideia de começar com um plano para tudo, né? Exato. Seja para construir uma casa ou começar um projeto. O primeiro passo é sempre um plano mental definido. Ele diz que a natureza não tolera trabalho desleixado. Tudo segue uma ordem, um propósito. Portanto, o começo mais fundamental de todos é o pensamento na mente. Para ele, é uma lei quase matemática, sabe?
Pensamentos de amor e pureza são começos certos que, por uma lei de causa e efeito, inevitavelmente levam a resultados felizes. Ok, então a gente começa o dia com a intenção certa, com um plano em mente, mas e o resto do dia? Que para a maioria das pessoas é cheio de tarefas que a gente considera chatas, sem importância, repetitivas. Como manter essa mentalidade no meio disso tudo? Aí é que entra o segundo grande pilar do pensamento dele no capítulo Pequenas Tarefas e Deveres. A ideia revolucionária aqui é que a felicidade não tem nada a ver com a tarefa em si, mas tem tudo a ver com a nossa atitude mental em relação a ela. Ele diz que a perfeição do universo está tanto na estrela gigante quanto no minúsculo floco de neve. Cada parte é perfeita em si mesma e essencial para o todo. E ele aplica isso aos nossos dias. A perfeição do nosso caráter depende da perfeição com que a gente executa as pequenas partes, os pequenos deveres. E é aqui que ele critica ambição, certo? Aquela busca por fazer grandes coisas. Sim, ele critica o que chama de homens vãos, que sonham com feitos heróicos enquanto desprezam a louça suja na pia ou o relatório chato do trabalho. Para o Ollen, a verdadeira grandeza não é algo que se persegue, mas algo que emerge, quase como um efeito colateral, da sua atenção escrupulosa e altruísta a esses deveres imediatos. A grandeza é uma consequência da fidelidade ao momento presente, por mais humilde que ele pareça. É aqui que fica realmente interessante. Ele conecta essa atenção total às pequenas tarefas com o desenvolvimento de força de vontade e concentração. E o mais surpreendente é que ele critica abertamente o que chama de métodos ocultos, como exercícios de respiração e posturas. Como assim? Hoje em dia, isso é a base de práticas como mindfulness, meditação. É fascinante porque hoje a gente vive na era dos life hacks, dos aplicativos de meditação, do biohacking para otimizar a mente, né? E James Allen há mais de um século já estava alertando para o perigo de buscar um atalho externo para um trabalho que, segundo ele, só pode ser interno. Para ele, esses métodos podem ser artificiais, uma tentativa de forçar um estado mental. A verdadeira meditação, o verdadeiro treino da mente, não era sentar por 10 minutos e seguir um áudio, mas sim lavar a louça com total atenção, paciência e sem reclamar. É no campo de batalha do dia a dia que a força de vontade é forjada. Peraí, então ele está redefinindo completamente o que significa ser um mestre. Não é alguém que levita, mas alguém que não perde a calma quando o Wi-Fi cai no meio de uma reunião importante. Exatamente isso. Para o Allen, a maestria é o autodomínio. É superar as pequenas irritações, os impulsos de grosseria, a vontade de procrastinar. O verdadeiro mestre é mestre de si mesmo. Ele tem uma frase que resume isso perfeitamente. O que um homem é em seus deveres fracionários, ele o é no agregado de seu caráter. Ou seja, o jeito que você lida com as coisinhas pequenas do dia a dia, no fundo é isso que mostra quem você realmente é. Essa ideia de focar no dever diário é poderosa, mas vamos levar para um cenário mais extremo. E quando o dever é uma dificuldade enorme? Um problema no trabalho, uma crise pessoal, algo que parece intransponível. Como a gente encontra bem-aventurança nisso? Essa própria ignorância ou fraqueza em alguma área. A dificuldade é um sinal, um chamado para a gente adquirir mais conhecimento, mais força. Ele a chama de um anjo bom ainda que disfarçado. Um anjo disfarçado? É uma perspectiva bem radical. Então a dificuldade não está no evento em si. Não, está no nosso estado mental em relação ao evento. A dificuldade nos força a usar nosso poder latente e recursos ocultos. Cada vez que a gente supera um obstáculo, não estamos apenas voltando ao ponto de partida. Estamos ganhando mais sabedoria, nos tornando mais resilientes. Isso se conecta diretamente à ideia de largar os fardos. O dever só se torna um fardo pesado quando a gente se recusa a aceitá-lo. O peso não está na tarefa, mas no nosso desejo egoísta de não realizar a tarefa. É a nossa resistência que cria o sofrimento. Ele usa uma analogia ótima para isso, a do espelho, certo? Sim, é brilhante. Ele diz que a tristeza, o peso que a gente vê no nosso trabalho é apenas um reflexo do nosso próprio estado mental. Se a gente trouxer um coração correto e altruísta para a tarefa, ela se transforma na mesma hora.
E aqui ele sintetiza a causa de todo o sofrimento em uma trindade: paixão, tolice e egoísmo. E percebe como isso conecta tudo que a gente falou? A razão pela qual não conseguimos começar bem o dia, ou por que desprezamos as pequenas tarefas. Ou porque uma dificuldade nos esmaga. Exato. A raiz é sempre a mesma. Não são problemas separados, são sintomas dessa condição central. E a solução? Eliminar o egoísmo e substituí-lo por amor puro. Certo. O que parece um bom gancho para o próximo caminho, que também soa contraintuitivo: o do sacrifício. A gente normalmente associa sacrifício com perda, com dor, não com bem-aventurança. Exato. E o Allen subverte essa ideia no capítulo Sacrifícios Ocultos. O sacrifício que leva à felicidade não é o de coisas externas, de bens materiais. É o sacrifício de erros internos. É abrir mão da raiva, da impaciência, da autoindulgência. É sacrificar a necessidade de ter sempre a razão, de dar a última palavra. É um ganho por subtração. E um dos sacrifícios mais difíceis que ele menciona é o de abrir mão do ressentimento, do ódio, certo? Sem dúvida. A lógica dele aqui é muito direta. Não se apaga fogo com mais fogo. Não se diminui a grosseria sendo mais grosso ainda. O verdadeiro sacrifício, a verdadeira força, é oferecer bondade em troca de hostilidade. E isso nos leva a um dos conceitos mais radicais do livro: não ver o mal. A ideia de que todo mal é ignorância. Mas espera aí. Essa ideia de que todo mal é ignorância não só um pouco ingênua. Quer dizer, olhando para o mundo, algumas pessoas e atos parecem genuinamente mal intencionados. É um ponto que gera muita resistência, com certeza. E é crucial entender a nuance aqui. Allen não está dizendo para sermos coniventes ou para negar que atos terríveis acontecem. O ponto dele é sobre a nossa reação. Ele argumenta que a pessoa que age mal o faz por uma profunda falta de entendimento das leis da vida, por estar presa no seu próprio ego e sofrimento. Ela não entende que o mal que faz aos outros, na verdade, está fazendo a si mesma. Portanto, a resposta adequada, a única que quebra o ciclo, não é o ódio, que só reforça a escuridão, mas a compaixão, que tem o potencial de iluminar. É uma mudança de foco do ato para a pessoa. E isso exige uma capacidade de empatia enorme. Exatamente. Ele diz que só conseguimos ter empatia de verdade quando superamos nosso próprio ego. Ele usa uma comparação forte. O pecador é a criança. O santo é o homem adulto. Não são espécies diferentes, estão em estágios diferentes de desenvolvimento. O santo entende as leis que o pecador ainda não compreendeu. Tem uma história no material que ilustra isso de uma forma muito poderosa, a do prisioneiro de Dartmoor. Sim, é uma história comovente. Fala de um dos criminosos mais endurecidos da prisão de Dartmoor, um homem considerado incorrigível, completamente fechado na sua própria amargura. Um dia, um pequeno rato assustado entra na cela dele. E, em vez de machucá-lo, o prisioneiro começa a cuidar dele, a compartilhar comida. Ele diz o rato como uma coisa fraca, aterrorizada e caçada como ele. Nesse pequeno ato de empatia por uma criatura ainda mais indefesa, algo nele se quebra. Sua própria humanidade, há muito enterrada, desperta. A história ilustra perfeitamente a ideia de que a empatia que a gente concede é, na verdade, uma bem-aventurança que a gente recebe. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Juntando todas essas peças, o que o trabalho de James Allen nos oferece é um sistema completo, não são dicas isoladas. Exato. É um caminho para uma alegria duradoura que não depende de nada externo. Não depende de sucesso, de riqueza, nem da aprovação dos outros. É uma transformação que acontece de dentro para fora. Tudo, desde como você começa o dia, como você trata uma tarefa chata, como reage a uma dificuldade ou a um insulto. Tudo volta para a mesma escolha fundamental: agir a partir do ego, da paixão e da ignorância, ou agir a partir desse amor puro e altruísta. E ele amarra tudo isso na ideia de leis simples da vida, comparando o mundo espiritual com o material. Sim, ele desmistifica tudo. Ele diz que assim como no mundo físico você precisa trabalhar para ganhar o pão ou pagar um preço por uma mercadoria, no mundo espiritual você também paga pela paz e pela alegria. E qual é o preço?
a renúncia ao egoísmo. Não é mágica, não é misticismo. É uma lei de causa e efeito tão real e previsível quanto a lei da gravidade. E a conclusão dele é que todo pensamento puro e ato altruísta leva inevitavelmente a um final feliz. Mas ele faz uma distinção importante sobre que tipo de final feliz estamos falando. Uma distinção crucial. Ele diz que os finais felizes materiais, como conseguir o emprego, a casa, o relacionamento, são por natureza passageiros e podem ser perdidos. Mas os finais felizes espirituais, o ganho em pureza, em sabedoria, em paz, uma vez conquistados através desse trabalho interno, eles se tornam parte de quem você é. São eternos. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se, como Allen sugere, a nossa vida é um tecido com cores que nós mesmos escolhemos, e cada momento, cada tarefa, cada pensamento é uma oportunidade para dar um ponto certo nesse tecido, Isso levanta uma questão importante. Que pequeno e aparentemente insignificante caminho, talvez a forma como respondemos ao primeiro e-mail do dia, ou como ouvimos alguém sem interromper, ou como lidamos com o trânsito, se poderia explorar hoje para começar a mudar o padrão de toda a tapeçaria.